Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez para dar uma dica muito importante para você que está investindo em jogos ao vivo no mercado de escanteios, tem uma dica muito importante para você. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você só pode investir em jogo perfeito, tá? Você só pode investir no jogo mais perfeito possível. Se você não achar esse jogo, não invista. Se achar, invista. Se achar um mais ou menos, você vê que não está no padrão, não invista. Também não investir é uma estratégia, tá? É uma estratégia. Você não está colocando dinheiro virtual. Você não está colocando dinheiro de mentira, você está colocando dinheiro de verdade, tá? Você está colocando dinheiro de verdade. E o que eu quero dizer é o seguinte, mais uma coisa. Você tem que entender o que gera escanteio, tá? O que gera escanteio? O que gera escanteio para você? Posso responder. Pressão. Se não tem pressão, não tem jogada a linha de fundo, não tem aquela pressão tão forte a ponto do time ter que tirar a bola de todo jeito. Se não tiver isso, cara, não vai funcionar. Lógico, escanteio é uma coisa incrível. Às vezes um jogo morto sai escanteio, às vezes um jogo ruim sai escanteio, né? Isso ilude muito o iniciante, que pensa que vai lucrar em qualquer jogo que pega. Acontece que a longo prazo não pega. Então a maioria não vai bater. Se a maioria não bate, então você não lucra a longo prazo. Então você tem que se atentar a isso. O que eu devo fazer? Investir no melhor jogo possível. Qual é o melhor jogo possível? Você já sabe agora que o que gera escanteio é pressão, tá? Um grande exemplo é esse jogo que vocês estão vendo aí. O time da casa perdendo 2-0. Lógico, eu não fiz nenhuma análise ainda aprofundada, não sei nem a ordem, não sei em que tipo de jogo é esse, né? Mas eu vou basear só o que o jogo está mostrando. Enfim, vocês percebam que está 2-0 pro time, né? Time visitante. Olha a pressão. Eu tô acompanhando esse jogo um pouco desde o início. Ele estava um pouco morto, mas agora ó, estava em 27 ataques perigosos, subiu para 32 rapidinho, já saiu um escanteio. Ou seja, teve uma pressão muito grande. Tá com uma bola nos pés, isso é importante. É um grande exemplo. Então qual é o jogo perfeito? Aquele jogo que, se não as duas, mas pelo menos uma das duas equipes estejam pressionando muito. O jogo pode estar empate ou o time pode estar perdendo. Mas se de fato uma das duas equipes estão pressionando muito, tá? Esse é o jogo perfeito. Vamos imaginar que você pega o jogo aí, o time da casa perdendo, sei lá, ele tá com 7 escanteios, o de fora tá ganhando, tá com 3. Só que aí ele não tá pressionando tanto, ou ele não tá com posse de bola, ele não tá chutando tanto quanto deveria. Um jogo desse funciona? Não. Esse não é um jogo perfeito. Beleza, tem 10 escanteios, o time está pressionando mais, por exemplo, né, em termos de ataques, mas isso não é o suficiente. Você tem que observar a partir daquele momento. Você pega o jogo ali os 75 minutos, vamos ver como é que esse jogo vai se comportar dos 75 minutos até os 85, no momento que eu vou investir. Se de fato ele está dominando o jogo, porque se ele está perdendo, então parte dele é a chance de sair escanteios. Se ele não está fazendo com que gere escanteios, muito menos vai gerar do time que está ganhando. Pois ele está ganhando, ele não vai pressionar tanto quanto deve. Ele está ganhando. Quem deve pressionar é o time que está perdendo. Então são características que se deve observar também. Não é só simplesmente você olhar a quantidade de escanteio, a quantidade de ataque. Não interessa se tem 1000 ataques perigosos. O jogo tem 90 minutos. Imagine que você pega o jogo aos 70 minutos. Tá lá, 90 ataques perigosos. Dos 70 minutos até os 85, de 90 foi para 95. Subiu 5 ataques perigosos. O time não está conseguindo ficar mais com a bola nos pés. A bola fica para lá e para cá no meio do campo. É lateral, é chute para cima, tá? Mesmo você não assistindo o jogo, você percebe isso pelo radar da Bet365. Então, não é um jogo interessante, porque o jogo está morto. É lógico, 5 ataques perigosos, um desses ataques pode gerar escanteio, lógico que pode. Mas não é o suficiente para você confiar, então não se torna um jogo perfeito. Se não se torna um jogo perfeito, lembre-se, não é dinheiro virtual. Então você não vai arriscar. Entradas no primeiro tempo. Olha, eu não gosto muito de investir no primeiro tempo. Eu só invisto no primeiro tempo em alguns casos. Por exemplo, o time da casa perdendo, tá? Perdendo. Não importa se for 1-0, 2-0. Tem muito jogo pela frente, ele não vai acabar o jogo se tiver 2-0, né? Um exemplo do jogo é esse que vocês estão vendo agora. Mas
eu só entro quando o time está perdendo, porque ele precisa de fato empatar, ele vai pressionar mais do que deveria, porque o primeiro tempo ele sempre é mais frio. E a média de canto, depois dos 39 minutos, não é tão alta quanto no segundo tempo. Tá? A média dos 85 minutos é muito maior do que os 39 minutos. Então, eu não gosto muito de investir no primeiro tempo. Eu tenho meus padrões, eu só invisto no primeiro tempo. Em alguns casos, como por exemplo, o time da casa perdendo, ou foi um jogo eliminatório que ele perdeu o primeiro jogo de 1 gol, 2 de diferença, sei lá, e ele precisa fazer o gol urgentemente. Então, cada minuto vale para ele. E de fato, se o jogo está demonstrando isso, aí sim. Então, são coisas, características que se deve se atentar. Então, coloque no seu padrão, no seu método, o jogo perfeito. Qual o jogo que você acha que é perfeito? Ah, só vou investir em jogos que o time da casa esteja perdendo. Também vou colocar jogo empate, mas as características têm que ser essas. Então, você vai observando. E ao observar isso, você vai criando o seu próprio padrão, o seu próprio método. Você vai pegar simplesmente aquele jogo que você acha que é melhor. Então vamos lá, qual é o jogo perfeito, tá? É simples. Jogo perfeito, tá, pessoal, é aquele que esteja empate ou o time da casa perdendo, sendo que esse time que está perdendo, sendo da casa, tá? Pode ser fora também, mas desde que ele esteja pressionando muito, tá? Tenha muito escanteios, né? Um jogo que tenha bastante escanteios. Tá, beleza, mas jogo que tem pouco escanteio dá pra investir? Dá. Por exemplo, a partir do momento que o jogo tá morto e, sei lá, o time sofre um gol e ele começa a pressionar bastante. Aí você pode investir. Ele começa a se tornar bem. Ele começa a se tornar bom. Os ataques perigosos tem que estar em andamento, sempre tem que estar crescendo, não adianta ficar parado. O ideal é que você pegue ele muito, né, sei lá, 70, 80, mas que ele esteja sempre aumentando, né, não é parado. Aumente muito, né, 10 minutos aumentar 5 ataques perigosos, não, 10 minutos aumente 10, 15 ataques perigosos. Você deve identificar o momento que está de pressão. Se você puder assistir o jogo, melhor ainda. Evite jogos do primeiro tempo, porque os jogos do primeiro tempo geralmente frio, a não ser que você esteja assistindo, ou então você esteja observando a pressão e ele esteja pressionando de fato muito, bastante. Então é isso, você deve pegar o jogo que simplesmente tenha pressão, tá? É esse o fator principal para gerar escanteios. Pessoal, eu criei um grupo no Telegram, tá? Onde eu vou mandar tips todos os dias, tá? Tanto ao vivo quanto pré, para vocês estarem fazendo ao vivo. Eu vou estar deixando na descrição aqui o grupo, o link do grupo. É um canal onde só eu mando as entradas. Eu não estou em nenhum grupo até o momento, tá? Não estou mandando tips para lugar nenhum, mas eu vou estar mandando naquele grupo. Os que eu tava, eu parei de mandar. Mas eu vou voltar a mandar agora, dessa vez eu vou colocar nesse grupo. Então se você quer participar, eu vou deixar na descrição para vocês estarem acompanhando. Leiam a descrição do canal e vejam, tá? As regras lá, vejam as regras, não, a descrição onde eu digo quantas entradas eu vou mandar e como vai ser direitinho, tá? Então, obrigado aí pela sua audiência. Espero que vocês tenham entendido, tá? Pode mandar mensagem para mim, fazer alguma pergunta ou deixar aqui embaixo que eu estarei respondendo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!